Bom, pessoal, vamos aqui reagir a mais um trecho do podcast do Draymond Green. Nesse trecho, ele fala sobre o Victor Wembanyama e sobre essa questão do Wembanyama merecer ou não ser eleito o DPOY da temporada, né? O melhor defensor da temporada. Há um tempo atrás, acho que fazem umas 3, 4 semanas mais ou menos, o Draymond Green, ele falou sobre essa questão do DPOY, e aí ele falou que por conta dos números, o Wembanyama até poderia ganhar, só que pelo fato do Minnesota ter a melhor defesa da temporada, o Gobert merecia mais. Só que parece que o Draymond Green ele mudou de ideia. Recentemente, o Warriors encarou o Spurs, foi um baita de um jogo, e o Wembanyama jogou muito, cara. Jogou muito, e há alguns dias, o Wembanyama, ele meteu 9 blocos contra o Denver, e desses 9, 7 foram no Jokic. Então, aparentemente, essas últimas atuações do Wembanyama fizeram o Draymond Green mudar de ideia, mas vamos ver se ele realmente mudou de ideia, e no decorrer aí do corte, eu vou dando a minha opinião sobre essa discussão aí do DPOY, tá bom? Lembrando que o link do episódio completo vai estar aqui na descrição para quem quiser assistir. Fechou? Bora! By the way, I know I said on here a little while back that Wemby shouldn't be the defensive player of the year, and I lied. Wemby should be the defensive player of the year because he is mudou de ideia. Mudou de ideia. Definitivamente ele mudou de ideia. That amazing defensively. But they just suck. And I love Coach Pop. I think I've shared that with you all before. Like, absolutely love Coach Pop. And if I'm honest, I'm still a little hurt because I didn't get a chance to hug Coach Pop in the game. Didn't get a chance to talk to him before the game, and after the game, everything was kind of going on. I got a signed Wemby jersey for DJ, which was absolutely exciting. One that he can hang in his bedroom, and for the next. Cara, olha que maneiro. O Wembanyama, ele já chegou no ponto onde os jogadores picas querem a camisa dele. Você tá entendendo? Que é o novato. O Draymond Green, ele fez questão de pegar a camisa do Wembanyama pro filho dele. O Draymond Green, 4 vezes campeão, DPOY, All-Star, ele chegou no Wembanyama, um moleque de 20 anos, que é calouro, e pediu a camiseta dele. Esse é o nível que o Wembanyama já tá. E vai ter gente falando que, bust, não tem impacto nenhum, não vai virar nada. É foda. 15 to 20 years, he'll be watching arguably the best player in the league with his jersey on the wall. Daqui 10, 15, 20 anos, meu filho vai estar assistindo o melhor jogador da liga com a camisa dele na parede. Assim, eu entendo algumas pessoas duvidarem. Juro, eu entendo. Não concordo. Acho que é baboseira, mas eu entendo. Entendo. Só que eu acho que quando um jogador do nível do Draymond Green, assim como jogador do nível do LeBron, falam essas coisas sobre o Wemby, acho que no mínimo você tem que repensar as suas dúvidas. Você tem que reconsiderar as suas dúvidas. Você tem que pensar, velho, se o Draymond Green tá falando que o cara vai ser o melhor jogador da liga nos próximos 10, 20 anos, será que eu que tô certo? Será que eu que tô certo em duvidar dele? Acho que, no mínimo, quem duvida do Wembanyama deveria fazer esse exercício, essa reflexão. Só isso.
And so I was very excited about that, and probably a little sidetracked to get that for DJ, that I didn't get a chance to hug Coach Pop and embrace him. And that's my guy. Absolutely love him. One of the golden guys. Got that goal together, and the relationship built there will last a lifetime. So I'm very thankful for Coach Pop, and I'm sorry that I didn't get a chance to say hi but from a distance, and it just missed me at the end of the game. Still salty about that. Anyway, Wemby is definitely the defensive player of the year. The way he impacts the game, both on the defensive end, whether it's off the ball, on the ball, it's a problem. When you start driving to the hole, and like guys may have a layup, maybe not, and they just turn out and go the other way, that's a problem. And that's a block shot in a sense, and no one will account for that. It's like a screen. You go set it in a screen, no one's going to give you an assist, but the guy's wide open to knock a shot down. Cara, isso é o que mais me impressiona no Wembanyama. É a forma como ele já intimida os adversários. Muitas vezes acontece o que o Draymond Green está falando. Muitas vezes um jogador vai partir para o drive e vê que o Wembanyama está na frente dele, ele muda a jogada. Ele vai para o outro lado, ele passa a bola, ele recua. Muitos jogadores refugam na hora do arremesso quando vê que é o Wembanyama contestando. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção no Wemby. Como ele já tem esse poder de intimidação. E eu acho que é aí que a gente vê quem são os grandes defensores. O grande defensor, além de conseguir números altíssimos de blocos, de roubo de bola, além de conseguir contestar arremessos, de desviar passes, o grande defensor, ele faz o jogador ofensivo repensar a sua decisão. Sabe? Ele faz o jogador ofensivo recalcular a rota. Draymond Green é um cara desse. Kawhi é um cara desse. Rudy Gobert, às vezes, causa esse impacto quando ele está ali plantado no garrafão. Alguns pensam duas vezes antes de tentar finalizar em cima dele. E o Wembanyama é um cara desse. Os caras pensam duas vezes antes de ir para cima do Wemby. E isso é impressionante. Isso é impressionante. É impressionante porque, de novo, 20 anos, novato, primeiro ano na NBA. Normalmente, os veteranos adoram ir para cima de um novato. Adoram crescer para cima de um novato. Draymond Green é um cara desse. Draymond Green adora jogar contra novatos. Tem uma cena que dá para você caçar aí no YouTube, que é o Draymond Green contra o Dallas no primeiro ano do Dennis Smith Jr. Lembra do Dennis Smith? Armador, atlético pra caramba? No jogo, o Dennis Smith tentou dancar em cima do Draymond Green e o Draymond Green deu um baita de um bloco no Dennis Smith. Aí ele olhou pro novato e falou: boa sorte na próxima. O Draymond Green gosta de enfrentar novatos. Só que até ele percebeu que o Wembanyama não é um novato qualquer. Não dá para ir para cima dele. Então, esse poder de intimidação do Wemby é impressionante. É impressionante. Wemby, you drive into the lane and get a layup, and you see Wemby, and you just go the other way. That's a block shot. And so let's also talk about how many of those Wemby has this year. We saw one last night with Christian Braun and Michael Porter Jr. end up hitting the three. Unfortunate that Michael Porter Jr. hitting the three, but that's a block shot. And on block shots, sometimes you get the ball back, and guess what? You get it back, you kick it out, you hit a three. Offensive rebound, kick it out, hit a three. Right? That's essentially the same thing. And so... você fazer o jogador não arremessar, você fazer o jogador refugar na hora do arremesso, cara, é um bloco. Você bloqueou o arremesso do cara, você impediu
que o cara arremessasse. Faz sentido o que o Draymond Green tá falando. With what women, and I say that, take it with a grain of salt. Obviously, team record matters, and everybody who say team record don't matter is a lie. It definitely matters, and they're not quite that good. Not quite Wemby's fault, but you kind of had to be that bad in order to get Wemby. And I think that San Antonio team has some pieces, a few pieces, not many, but a few pieces around Wemby. And that's not counting like a Zach Collins, right? Like Zach Collins is a vet. He's going to be around, and you need good vets like that, solid. You know what you're going to get every night. But, you got like KJ, Keldon, Johnson. You got Devin Vassell, Trey Jones. I think Trey Jones is a good point guard in this league. Maybe not necessarily a starter, but any good team is, if you're going to have a chance to win championships, you need a really good backup, and Trey Jones is absolutely that. So I think they got a few pieces around them, but they need to fill out a lot of other pieces. And then... totalmente, cara. O Spurs tem uma boa base. Você tem ali o Wembanyama, você tem o Devin Vassell, você tem o Keldon Johnson, o Jeremy Sochan, o Draymond Green não citou, mas eu acho que é um nome que para o futuro vai ser excelente. Trey Jones também. O Spurs tem uma boa base. É que falta muita coisa. Tem muita lacuna para ser preenchida. Eu tinha uma expectativa um pouco maior com o Spurs nessa temporada. Eu lembro que antes da temporada começar, eu falei que o Spurs seria um time, cara, competitivo. Não brigaria por play-in, longe disso, mas seria um time competitivo. E acabou não sendo durante a maior parte da temporada. Agora, até que tá competindo bem. Só que durante a maior parte da temporada, o Spurs foi um saco de pancadas. Óbvio, o Popovich tem muita culpa nisso, pelos testes malucos que ele fez, principalmente a experiência de Jeremy Sochan como armador. Foi uma tragédia aquilo lá, e durou muito tempo, durou bem mais do que deveria. Mas, independente disso e tudo, o Spurs ter sido um saco de pancadas durante a maior parte da temporada, o Spurs tem uma boa base. E, esse jogo contra o Warriors, o jogo contra o Denver, os jogos contra o Oklahoma, os jogos contra Phoenix, cara, o Spurs mostrou que consegue, sabe, que tem coisa lá. Só que ainda falta muito. E para prêmios individuais, principalmente MVP e defensor do ano, eu acho que a campanha coletiva tem um peso muito grande. Em números e talvez até em impacto, o Wembanyama, eu acho que o Green ele vai explorar mais essa questão, mas eu já vou me adiantar. Em números e talvez em impacto, o Wembanyama talvez tenha sido um defensor melhor do que o Gobert nessa temporada. Talvez tenha sido o melhor defensor da temporada, o Wembanyama. O Wembanyama cansou de dar mais de 6 blocos, sabe? No jogo contra o Denver, ele flertou com quadruple-double. Já meteu um 5x5 e flertou várias vezes com 5x5 durante a temporada. Eu ainda acho que ele vai conseguir pelo menos mais um até o fim da temporada. Então, em números, sabe, focando só nos números do Wemby, no impacto dele e ignorando o coletivo, eu não acho absurdo e até tendo a concordar que ele foi um defensor melhor do que o Gobert. E dá para dizer que ele foi o melhor defensor da NBA. Só que quando você coloca o coletivo na análise, aí fica difícil para o Wembanyama, porque o Minnesota vai terminar como um dos 3 melhores do Oeste, no mínimo, talvez até termine como seed 1 do Oeste, e com a melhor defesa da temporada. E o Gobert, gostando ou não, é o cara dessa defesa. É o melhor defensor do time. Então, eu acho que se o Wembanyama ganhasse o DPOY, o que não vai acontecer, eu acho que não vai acontecer,
Mas se ele ganhasse, eu acho que ia soar estranho. Do tipo, cara, sério que o DePoy foi um jogador de um dos piores times da temporada, tava, né, um dos piores times da temporada, e num time que não teve uma defesa nem no top 5, longe disso, inclusive, bem longe disso, inclusive, soaria estranho. Então, eu não daria o DePoy pro Embanyama. Não daria o DePoy pro Embanyama. Não por ele, mas porque faltou coletivo, cara. Faltou coletivo. Se é o Embanyama, por exemplo, jogando no Knicks, que deve terminar a temporada com a segunda, talvez terceira melhor defesa, ele seria o DePoy. Se é o Embanyama jogando no Magic, uma das melhores defesas da liga, para mim, é a defesa mais bem treinada da liga, a defesa mais sincronizada da liga, é a defesa que eu mais gosto, a defesa do Magic. Se ele jogando no Magic, ele seria o DePoy, entendeu? Mas ele tá no Spurs. E aí é o preço que se paga, infelizmente. Also figure out, how do we want teams to look? Like, what's the best look of a team around Wemby? You know, like, you look at LeBron James, always going to be some shooters on the floor, right? Like, over the course of his years, you know, the Mike Millers, the James Jones, the J.R. Smiths, Kyle Korver, the list goes on and on and on. You know, when they won a championship with the Lakers, Kyle Kuzma was that shooter. You know, and so what are the teams going to look like around Wemby? And I think that's an important one. But I changed my stance. Wemby probably should be defensive player of the year. What he's doing defensively, dude had 9 blocks last night. Like, that's against the Denver Nuggets, best team in NBA. 9 blocks. Like, man, that's affecting the game. And again, Wemby's not a liability on defense. Like, he's not just getting blocks, you know? Like, some guys just get blocks, you know? Guys come weak side, get blocks. Like, but you can pick on them. You can't really pick on Wemby, and dude can switch. Like, he's 7'4", can move his feet. I don't know what lab he was created in, but I need to go create me a son in that lab because dude is unbelievable. And I was tired as hell after that game because with Wemby, every possession you have to, like, be on because the moment he gets a slight advantage, right? Like, say if I relax and he duck in the paint, guess what? You done because he's so his angles to the rim with his lane. There's nothing you can do at that point. So with him, whether he's at the 3-point line, you have to be on because guess what? If he catch it and he start raising up, man, I had a couple contests on Wemby threes, and I'm talking about they were monster contests. Like, I'm pretty good at contesting jump shots. That's one of my specialties on the defensive end. I come up with some blocks on threes. Like, man, I had a couple monster contests on Wemby. I was nowhere near the ball. And I thought that was very interesting. So with Wemby, at all times, no matter where he is on the floor, you have to be on. And that is tiring as hell. And so I was exhausted after that game. Nonetheless, that was a big time win for us. All right, Cara, assim, eu acho muito, muito legal ver os caras falando do Wemby, porque só comprova tudo que não só eu, mas que a maioria dos analistas falam dele, né? Que é um jogador que é totalmente diferente dos outros. Olha o que o Draymond Green falou. Em vários momentos, eu fui contestar o Wemby e eu não cheguei nem perto da bola. E o Draymond Green, como ele mesmo disse, ele é um dos melhores contestando arremessos. É uma das especialidades dele. E ele, em vários momentos, não conseguia contestar o arremesso do Wemby. Por quê? Porque ele é tão bizarro de grande que, meu amigo, você tem que pegar uma escada para contestar o arremesso dele. O Draymond Green falou, sair exausto do jogo, porque você não pode dar espaço para o Wemby. Porque ele consegue achar ângulos que ninguém acha por conta da envergadura. É um bizarro, cara. É um bizarro da bola.
E beleza, pode falar, ai, nossa, pagando pau pro Wemby, ai, tá exagerando. Beleza, irmão, quem tá falando é o Draymond Green. Um dos melhores defensores da história. 4 vezes campeão. E aí? É isso, gente, é isso. E só sobre essa questão do DPOY, só para fechar, eu concordo com o que o Draymond Green falou. Individualmente, o Wembanyama, ele foi o melhor defensor da temporada, dá para dizer que ele foi, só que o coletivo, na hora da votação, pesa muito, cara. E aí ele não teve o coletivo. Não teve coletivo. Mas assim, inevitavelmente, ele vai ganhar um DPOY. Ele é um desses caras que, em algum momento, vai ganhar um DPOY, sabe? A gente tinha essa sensação com o Draymond Green, a gente tinha essa sensação com o Giannis, a gente tinha essa sensação com o próprio Gobert. A gente sabia que em algum momento esses caras iriam ganhar um DPOY. Com o Kawhi, e eles ganharam. Em algum momento o Wembanyama vai ganhar. E aí eu acho que quando ele ganhar o primeiro, ele vai enfileirar. Inclusive, nós tradamos aqui, hein? A partir do momento que o Spurs se tornar um time competitivo, o que eu acho que não vai demorar tanto, a NBA vai começar a não dar o prêmio de DPOY pro Wembanyama, porque vai ficar chato. O que aconteceu com o Michael Jordan, com os MVPs, vai acontecer com o Wembanyama, com o DPOY. Chegou uma hora que a NBA só parou de dar o MVP pro Jordan. Porque ia ficar muito chato. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Wemby. Depois dele ganhar 3, 4 seguidos, a NBA vai parar de dar o DPOY para ele. Porque vai ficar chato. Porque a única coisa que falta para esse moleque ganhar o DPOY é um time melhor. E quando ele tiver, meu amigo, acabou a NBA. Acabou a NBA. Essa é a minha previsão de Nostradamus aqui. Mas é isso, gente. O que você achou das declarações do Draymond Green? De novo, cara, eu acho muito maneiro ver os picas falando sobre o Wemby. Porque não existe feedback melhor. Entende? O melhor feedback possível é um feedback de um Draymond Green, de um LeBron, desses caras absurdos, de um Luka, de um Jokic. E todos esses caras rasgam elogios ao Wemby. Então eu acho muito maneiro ver esses caras falando sobre ele. E eu sempre tendo a ouvir quando esses caras estão falando, porque ninguém conhece mais de basquete do que esses caras, porque eles estão lá, eles estão jogando. Então, é isso. O que você achou? Comenta aí. E qual que é a sua opinião sobre essa questão do DPOY? Você acha que o Wemby deve ganhar o DPOY? Você votaria no Wembanyama? Ou você concorda que o coletivo faz diferença? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve e o link do episódio completo vai estar na descrição. Tamo junto, grande abraço e tchau, tchau, turma!